Professor Almir Rogério, é isso aí, galera. Que alegria e satisfação estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal, tratando de temas do universo da filosofia, acompanhado da minha caneca filosófica, da minha coruja sempre atenta aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. Quero desde já manifestar aqui o meu contentamento, a alegria aos novos inscritos e a todos aqueles que na sala de aula comentam comigo, que estão vendo, às vezes a família está vendo. Então, muito obrigado. Peço que Deus, na sua infinita misericórdia, continue sempre abençoando você, os seus estudos, os seus empreendimentos e, claro, toda a sua vida e toda a sua família. Enquanto isso, na sala de justiça. Comecei a fazer uma reflexão aqui sobre o filósofo Platão. Falei um pouco da vida dele, do seu contato e do seu aprendizado com o Sócrates, o grande fenômeno de Atenas. Falei que o interesse da família de Platão era que ele fosse um político, e ele se desinteressa da política porque viu seu mestre sendo condenado. Fiz uma reflexão aqui no sentido de que Platão fez algumas viagens, e a viagem ela é sempre importante porque você acaba sempre conhecendo alguém, algo novo, um estilo de conhecimento, uma cultura, um outro idioma. E isso possibilita alargar um pouco a sua cosmovisão. E depois de tudo isso, Platão ele retorna a Atenas, compra lá um local, e ali ele funda uma escola. Ele dá o nome de academia. E essa escola ela tem uma durabilidade de mais de 700 anos. Bem verdade que se nós buscarmos aqui mesmo na plataforma, a gente vai encontrar várias aulas, várias reflexões acerca do pensamento platônico. E eu opto de modo muito específico por falar da questão do mito para o Platão. Fiz vários vídeos aqui sobre mitologia, acabei abordando aqui alguns personagens importantes dentro da atmosfera da mitologia. Trouxe uma reflexão aqui sobre Homero, falei um pouco sobre o mitos de Eros e Psique, falei dos objetivos da narrativa mitológica, trouxe vários, tem várias aulas, várias reflexões aqui sobre a mitologia, mas de modo muito específico eu trato da mitologia dentro do universo platônico. Existem várias formas de obter o conhecimento, e a razão, claro, que é um instrumento bastante imensamente sofisticado, da qual nós conseguimos descrever bem a realidade, usando de uma linguagem um pouco mais sistematizada, uma linguagem um pouco mais apreciada, mais precisa. A gente consegue sim descrever a realidade, mas nem tudo a razão consegue descrever a realidade. Estou fazendo uma reflexão aqui sobre o filósofo Platão. O Platão ele é um dos filósofos que usa bem a narrativa mitológica. Eu me lembro do mito do carro alado, o mito de Er, o mito do anel de Giges, o tão conhecido, tão falado e às vezes tão pouco compreendido, que é o mito da caverna, o mito do julgamento da alma. E Platão ele aborda a mitologia e é muito presente em suas obras. Platão escreve uma obra chamada Górgias, que é um período em que Atenas passa por uma dificuldade muito grande. Os espartanos conquistam Atenas, Atenas vai ver a sua democracia se derreter, a tirania toma o poder, e é nesse contexto que Platão escreve uma obra chamada Górgias. E ali ele vai falar sobre a questão da retórica, sobre a questão da ética, principalmente, justamente na questão da política, mas tem um momento bastante interessante ali, quando a gente fala de justiça e de injustiça, que é o momento em que o Cállicles, que é um personagem, assim como Querofonte, assim como Polo, e claro, Sócrates como personagem principal aparece nessa obra, o Cállicles ele faz uma observação para o Sócrates, dizendo que, olha, de que vale você, Sócrates, de ter todo esse conhecimento, mas não ter um estilo de filosofia tão compreensivo que pode te salvar
de um possível julgamento. Nós sabemos que o Sócrates ele foi julgado, foi condenado, e na sua peça lá, condenatória, fala-se que ele foi condenado porque ele teria corrompido a juventude, introduzido novos deuses na comunidade ateniense, teria causado ali uma balbúrdia, né, uma revolução, um tremor social. E ele, cercado de todo esse conhecimento famosíssimo, um fenômeno, né, por ter desenvolvido o método maêutico de tirar a pessoa, ou fazer com que a pessoa saísse do seu estado de ignorância, servisse de uma filosofia que não poderia nem salvar ele do julgamento. Isso Cállicles vai dizer que é uma irresponsabilidade. Olha, Sócrates, é uma irresponsabilidade muito grande ter um conhecimento tão precioso, do qual esse conhecimento não vai te salvar do julgamento. E claro que o Sócrates responde magistralmente a essa observação que o Cállicles faz. Respondendo ao Cállicles, o Sócrates vai dizer que o verdadeiro julgamento não é o julgamento do corpo, feito nessa realidade plana, por um juiz, por advogados, por promotores, cercados de todo um aparato jurídico, onde a lei ela é um ponto relevante ali para julgar, para condenar, para absolver. Esse não seria o julgamento mais relevante. Agora, o julgamento relevante seria feito pelo Minos. O Minos é aquele que vive junto com o Hades, e o Hades nem interferia no julgamento, o Minos é quem fazia os julgamentos. Esse sim vai julgar, mas não vai julgar o corpo. Ele vai julgar a alma. Então Sócrates estaria preparando a tua vida, né, a sua vida na terra, não cometendo injustiças, porque se ele cometesse as injustiças, ele estaria encharcando o seu corpo, supostamente a sua alma, e fazendo com que ela, cheia de imperfeições, fosse julgada sim pelo Deus Minos. Aí seria o problema. Porque aquele que cometer a injustiça estaria encharcando a sua alma de impureza. Talvez esse julgamento seria muito mais comprometedor do que o julgamento terreno. Então Sócrates ele se cerca de um conhecimento, de uma filosofia, chama a atenção para que as pessoas saiam do estado de ignorância, mas não tem preocupação nenhuma com os julgamentos terrenos. Fala-se que ele vai livremente para o seu próprio julgamento. Que homem que vai livremente para o seu próprio julgamento? E ele estaria, assim, nessa vida, preparando-a para que no julgamento verdadeiro a tua alma não estivesse encharcada de injustiças, mas a sua alma, né, se tornasse cada vez mais pura, porque ele teria vivido uma vida de moral, uma vida ética, uma vida com base na justiça. Então Sócrates, respondendo a Cállicles, vai dizer que o verdadeiro tribunal não é esse o terreno, mas é o tribunal de Minos, do qual ele estaria nessa existência, claro, preparando a sua alma para que ela fosse julgada e ela passasse por esse crivo. Porque nessa existência ele teria vivido uma vida cheia de justiça, de virtude e de ética. Evidente que você vai encontrar aqui várias explicações sobre a teoria das ideias e várias explicações sobre o mito da caverna, algumas explicações sobre a questão política em Platão, a questão ética, a questão da arte, que são possíveis temas que nós vamos tratar aqui. Mas eu resolvi fazer essa reflexão, uma vez que eu falei sobre a vida do Platão, agora eu estou falando um pouco do pensamento, mas trazendo já para esse primeiro momento a importância do mito na dinâmica platônica. Olha o quanto é importante, o quanto ele se serve da mitologia nos seus escritos. Quando nós imaginamos um filósofo, nós imaginamos o que? Ele vai descrever as coisas segundo o patamar da razão. Ele vai descrever as coisas segundo a plataforma da ciência. E o Platão, ele exageradamente, ele se serve de uma linguagem da mitologia. Olha que interessante. Então o mito ele não é simplesmente uma historinha para
para você ninar uma criança. Ou uma história repleta de aventuras. É claro que tem isso daí. Mas o mito em Platão ele acaba ocupando um lugar extraordinário para despertar em nós uma mentalidade um pouco mais simbólica, um pouco mais intuitiva. O mito ele quer responder quando a razão não consegue responder. O mito ele dá uma resposta mais profunda. Na história que eu contei, a respeito do julgamento da alma, e é interessante porque o Sócrates vai dizer que o verdadeiro julgamento não é o terreno, onde nesse plano terreno nós estaríamos preparando a nossa alma, né? Não encharcando ela de impurezas ou de injustiças, mas preparando a nossa vida para que no verdadeiro tribunal nós fôssemos julgados por aquelas coisas boas que nós fizemos. Então olha que interessante o uso da mitologia para descrever uma realidade tão pertinente, tão relevante, que é a questão da justiça e da injustiça. Né? Levando em conta aqui, lembro de uma outra mitologia que até trabalhei na sala de aula, que é o Anel de Giges, que fala de um pastor que tinha uma vida teoricamente virtuosa, onde quando aqueles que viam os Giges, aparentemente ele era honesto, mas quando ele tem a oportunidade de ninguém o ver, aí ele começa a cometer as práticas de injustiças. Fala-se que ele trama contra o rei, porque ele está invisível. Né? A mitologia vai dizer que o Giges, depois de uma tempestade, depois de um terremoto, ele acaba encontrando um cavalo de bronze. Nesse cavalo tem lá um anel, ele coloca o anel e ele passa a ser invisível. Olha que interessante, ele começa a fazer tudo que vem na cabeça, que aparentemente ele não faria. E nós tivéssemos esse poder? Então, o quanto Platão se serve de uma descrição mitológica para tratar de temas pertinentes. O que nós faríamos se tivéssemos esse anel de nos tornarmos invisível? O que nós faríamos? Não é? Olha que realidade pertinente. Então, o mito, usado muitas vezes na dinâmica platônica, é para despertar uma realidade onde a razão ela não consegue alcançar. Não estou dizendo com isso que o Platão desmerece a razão, nem mesmo eu desmereço a razão. Mas é para dizer, ficar cravado que não é só a razão que consegue descrever a realidade. E Platão faz isso muito bem, se servindo de vários mitos. Eu citei o Gorgias, citei o próprio pastor Giges, nem estou falando aqui da alegoria da caverna, talvez muito falado e pouco compreendido. Então o mito ele tem uma dinâmica de despertar em nós, como eu disse, né, uma realidade simbólica, intuitiva, de dar uma resposta onde a razão ela não consegue dar. Né? E veja que o mito ele aponta um modelo. E Platão é muito claro, né, na teoria das ideias, que é um tema que eu vou desenvolver, claro, onde existe o mundo ideal e o mundo real. E o mito ele sempre aponta, mas muitas vezes, o mundo ideal. E nós estamos distante desse mundo ideal, porque nós estamos no plano terreno, e nós miramos aquilo que é ideal. O mito ele aponta uma realidade. O mito ele é sugestivo, ele sugere, ele aponta, ele não é obrigatório. É como se um pai tivesse indicando os caminhos de vida para o filho. E o filho pode absorver aquilo ali, pode colocar no coração, falar, eu vou seguir isso aqui, pai. Não, mas vou optar por não seguir. Então o mito ele não é obrigatório. Então eu pautei essa reflexão, que quando nós imaginamos um filósofo, é bem verdade que até para mim, eu tinha essa mentalidade. O filósofo é aquele que descreve o mundo segundo a razão. Não somente isso, né? Ele se serve sim da razão, mas ele usa também de outros meios para tentar
entender a realidade. E quem faz bem isso daí é o Platão, servindo-se de uma descrição, muitas vezes, da mitologia.